vision. Bom dia, povo de Deus, é isso aí, hora de despertar, se acorda, desperta para o Senhor, cria sobre a vida um muro de versículos, está na hora de você se acordar bem cedinho, abre os olhos, começa a memorizar o texto da Bíblia, grave em seu coração, em sua mente a palavra do Senhor, porque você vai precisar, meu querido, no momento certo, você vai ter que usar os textos da Bíblia para defender a sua fé, a sua crença, aquilo que você acredita. Nessa semana a gente vai estudar algo interessante sobre a palavra de Deus. E na parte de sábado a gente vai ver a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Ei, o que eu falo, o que eu prego para vocês, elas têm que estar fundamentadas na palavra do Senhor. Se eu falo algo que não está de acordo com a palavra do Senhor, automaticamente ela tem que ser rejeitada. Se ela é a base da nossa fé e da nossa crença, então toda a Bíblia tem que estar fundamentada dessa forma. O texto para memorizar, ela fala: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou se eles não falarem desta palavra, jamais verão a alva. Ei, o texto-chave está dizendo se a lei e ao testemunho. Quando fala a lei, ele está se referindo a toda a Bíblia, todo o contexto da Bíblia. E também está falando lá depois, e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Está dando a ênfase maior para toda a Bíblia como base da sua teologia. O que você pensa que está seguindo tem que estar fundamentado na palavra do Senhor. Ei, desde a nossa infância, a gente já foi ensinado pelos nossos avós, nossos pais, alguma crença específica para a gente seguir. Mas, quando você vai para a palavra do Senhor, você confronta aquilo que você está acreditando. Você adorava alguns deuses do qual a Bíblia não permitiu fazer isso, então você já tem que revolucionar, começar a estudar mais a palavra do Senhor e começar a colocar esse livro como regra de fé, pois até Jesus falou que toda a Bíblia é inspirada por Deus, ela merece nossa maior crença e tudo que a gente acredita e pensa tem que estar fundamentada nesse livro. A gente vai aprender algo interessante hoje, vai aprender que não há igreja cristã que não use as escrituras sagradas. Não há nenhuma igreja cristã. Todas as igrejas cristãs, elas usam essa Bíblia como regra de fé e de crença para a sua igreja. Agora, algo interessante. No entanto, a função e a autoridade das escrituras na teologia não são as mesmas em todas as igrejas. A função e a autoridade deste livro não são a mesma função em todas as igrejas. A gente vai entender no decorrer de toda essa lição que muitas igrejas usam esse livro, mas elas não seguem tudo o que esse livro ensina. Como? A gente vai estudar durante a semana tudo isso e a gente vai aprender algo interessante. Agora, a gente vai ver o seguinte: na verdade, a função das escrituras pode variar muito de igreja para igreja. A função desse livro pode variar de igreja para igreja. A gente vai estudar mais para frente. Temos pouco tempo para passar sobre isso, né, na lição de sábado, porque é bem rápido um resumo, mas a gente, no decorrer da semana, a gente vai estudar que esse livro, as igrejas cristãs, todas usam. Mas as funções e alguns textos que elas são usadas, elas são rejeitadas dentro de algumas igrejas. Alguns textos são rejeitados porque elas não seguem todo o padrão da Bíblia. Não automaticamente diz que seguem a Bíblia, mas em termos gerais, elas não têm como crença, como autoridade sobre toda a sua igreja, porque tem alguns textos e alguns estudos que eles não seguem como a Bíblia pede. Mas a gente vai analisar 5 coisas bem importantes da Bíblia que a gente vai ver e de algumas formas como as pessoas usam para interpretar esse livro e como dar autoridade sobre a sua igreja. A primeira vamos estudar sobre a tradição, a segunda, experiência, a terceira, cultura, a quarta, razão e a quinta, a própria Bíblia. Muitas igrejas usam a tradição para dar autoridade sobre o que acreditam. Muitas igrejas usam a experiência própria, para os mais velhos, experiência que a gente desde criança fomos ensinados de algumas formas. Então usa a experiência própria para dar uma ênfase maior naquilo que eles acreditam. Os outros usam também a cultura. Não, a gente tem que ver de acordo com a cultura, aquele negócio tal. Então, muitas das igrejas, a autoridade maior é a cultura. Outra é a razão. Não, que eu acho que é assim, talvez seja assim, eles usam muito o intelecto humano. A gente vai analisar mais para frente.
E a última é a própria Bíblia, ou seja, tem igreja que usa esse livro como sendo a regra principal, a regra mais eficiente de toda a crença. Então, tem igreja que pegam esse livro e diz, olha, a gente vai seguir tudo que está nela. Se não estiver de acordo com a palavra, então a gente descarta. Muitas igrejas, e a gente tem que estar fundamentada nesse livro. Mais para frente, qual dessas fontes ou combinações delas tem autoridade final sobre a nossa maneira de interpretar a Bíblia? Iremos aprender sobre isso no decorrer de todo o estudo da semana, mas vai ficar uma dica para você. A Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Eu sou cristão, acredito nesse livro e a minha vida tem que ser movida por ele. A partir do momento quando eu achei esse livro no lixo, eu decidi aceitar tudo o que ela falava e seguir todo o contexto do que ela me ensinava. Hoje eu vivo pela palavra do Senhor e acredito que esse livro mudou a minha vida e pode também mudar a sua vida. Que nesse momento você possa entender que esse livro tem que ter uma autoridade máxima sobre a nossa vida. E quando a gente coloca ela sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, aí acontece uma mudança maravilhosa. Chega o momento de você se entregar por completo ao Senhor, aceitando que a Bíblia seja a autoridade máxima sobre a sua vida, não o que você acha, o que você pensa. Confiamos mais no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paremos conosco nesse exato momento. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Aprendemos hoje algumas funções do qual os homens usam para dizer que tem autoridade sobre o que acredita. Mas pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito venha nos iluminar sobre o estudo durante essa semana, que possamos compreender mais e mais sobre a Tua Palavra. Fica conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus.